Termo de depoimento número 4, que presta Marcelo Baia de Brecht. Marcelo, eu vou lhe pedir a gentileza, por favor, de confirmar os seus defensores, que estão apontados como sendo Luciano Feldes, Débora Poeta e Joana Paula Batista. E ainda que tu prestas esse depoimento de livre e espontânea vontade, em face do termo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal com base na Lei 12.850. E ainda de que esse acordo prevê a tua plena colaboração a respeito dos fatos e, em função dessa sua colaboração, tu vais ter uma série de benefícios. Por favor. São meus defensores e estou aqui espontaneamente. Muito bem. Marcelo, lhe peço a gentileza, por favor, de falar a respeito do conteúdo do anexo 4, cujo título é Planilha Italiano, período Antônio Palocci. Tá. Na verdade, essa conta italiana, quer dizer, essa minha relação financeira, essa conta corrente que eu tinha, ela iniciou, na verdade, em 2008, quando eu comecei a assumir a presidência do conselho, quer dizer, assumir a relação, na verdade eu assumi a presidente do conselho da Braskem e já era como vice-presidente do Odebrecht. Na época, o principal tema nosso eu assumi exatamente a questão do refis da crise. Então, a minha interlocução com o Palocci começou em agosto, principalmente para lidar com essa questão do refis da crise. Bom, mas ao mesmo tempo que começou isso, já em 2008, veio a demanda de Palocci para a gente apoiar algumas campanhas municipais. Tá? Foi quando eu disse para ele que eu não lidava com campanha municipal, não era papel meu, isso cabia a cada executivo do grupo. Inclusive, pela nossa governança, era até complicado eu entrar nessa questão, porque eu podia estar interferindo com as decisões dos executivos. Então, mas ao mesmo tempo, eles tinham uma necessidade, do ponto de vista de partido como um todo, de apoiar. E aí foi que nesse momento, eu combinei com eles o seguinte: então vamos fazer o seguinte, a gente vai acertar um valor global para a campanha 2010, nesse momento que é onde eu, Marcelo, como diretor-presidente, tenho delegação ou responsabilidade para decidir. E se vocês quiserem usar ou antecipar uma parte desse valor para qualquer que seja o gasto, inclusive a campanha municipal, ok. Mas lembrando que isso vai ser descontado do valor global que eu vier acertar com vocês para a campanha 2010. Tá? E junto com isso veio uma questão que era o João Santana, onde, como acho que todo marqueteiro, ele tem um receio de que no final a conta não é paga. Tá? E aí veio também nas campanhas, eu não me recordo exatamente, eu acho que uma delas foi Marta, mas eu não tenho certeza. Eu não me recordo qual foi as campanhas municipais que a gente apoiou em 2008, mas as campanhas municipais, o dinheiro foi através de João Santana, quer dizer, a gente apoiou via João Santana. Uma parte, já no início ficou claro que essas contribuições, a expectativa dele era que a gente bancasse João Santana. Tá? O que, de certo modo, para eles era importante, por quê? Porque a gente daria um conforto, segundo eles, para vocês precisam lá dizer para João Santana que vocês acertaram com a gente, e aí ele fica tranquilo. Ainda que o pagamento fosse diferido no tempo, ele já ficaria tranquilo para trabalhar. Bom, então, nesse momento nasceu a conta italiana, foi o momento em que, inclusive, eu coloquei o Hilberto para fazer esse controle, basicamente porque a pessoa que tinha relação com João Santana e com Mônica Moura à época era o Hilberto. Eu não conhecia João Santana e Mônica Moura. Na verdade, eu vim me encontrar com Mônica Moura muito tempo depois, uma vez. Então, na verdade, por conta disso é que o Hilberto ficou responsável por fazer esse controle, porque quando a planilha italiana nasceu, ela era direcionada para fazer esse tipo de em tese, no início era para doação política, só que não necessariamente campanha presidencial e municipal, mas sempre era, a cabeça no início era para João Santana. Bom, quando ela nasceu,
veio um pagamento que eu vou mencionar mais à frente, de 18 milhões de apoio às campanhas municipais. Então foi feito, digamos assim, um pagamento, um débito nessa conta, que se tornou a conta italiana, mas ela não tinha a essa altura um crédito, tá? Só que eu já estava nessa altura do campeonato negociando a questão do crédito, do IPI, crédito prêmio, e a alíquota zero do assunto Braskem com Palocci. Então, Marcelo, desculpa te interromper, mas eu queria que tu explicasse primeiro, antes de entrar nos casos específicos, o funcionamento dessa conta. Tá? Como é que ela era? Qual era o propósito específico dela? Era um controle para ter noção dos pagamentos, dos créditos, dos débitos e mais. Se pudesse mencionar os nomes que constavam dela, né? Aliás, perdão, nós temos 3 nomes: italiano, amigo, pós-Itália. Se pudesse passar por cada um deles, por favor. Eu preciso contextualizar porque, na verdade, a gente tem que entender que a própria, essa conta, ela foi evoluindo. Ela não nasceu quando ela nasceu, ela não tinha nem a expectativa de ter essa dimensão, nem essa dinâmica. Então, a própria dinâmica dela foi evoluindo com o tempo. No início, lembrando sempre o seguinte, por isso que eu estava tentando ir no início, e aí eu vou explicar a demanda. Porque naquela época não existia nenhum conceito da conta. O que existia foi um pedido para a eleição municipal de 18 milhões, que eu ia descontar de um valor que eu iria acertar para a campanha de 2010. Nesse momento, eu já adiantei esses 18 milhões, porque eu sabia que eu ia acertar um valor para 2010. Não sabia qual era o valor, mas sabia que ia ser maior do que 18 milhões. E que, nesse momento, a pessoa que eu estava negociando isso, que era Palocci, era meu principal interlocutor de um assunto muito importante, que era o refis da crise, que a Braskem tinha um problema enorme. Bom, então eu adiantei esses 18, tá? E aí, não veio naquele momento, se eu não me engano, depois teve o assunto acho que o segundo foi o Mala em algum momento, quer dizer, um apoio ao candidato do Peru, que eu vou mencionar lá na frente, mas o importante, como é que funcionava? Então, nesse momento, só teve esses pagamentos, eu não tinha ainda o crédito. Aí veio, quando eu estava negociando o refis da crise, em algum momento, eu não sei precisar, em uma das reuniões que eu tive com o Guido, porque o refis da crise, a negociação era liderada pelo Guido, tinha várias outras empresas envolvidas, a maior parte das reuniões envolvia outras empresas, mas eu tinha também algumas reuniões a sós com o Guido, até porque a Braskem era quem tinha o principal problema nesse refis da crise. Então, nesse momento, em algum momento, durante essa negociação, o Guido, numa reunião, e naquele momento eu ainda não tinha, digamos assim, uma relação muito próxima ainda com o Guido, mas ele chegou: Marcelo, eu tenho expectativa de um apoio aí para 2010, e aí botou no papelzinho e mostrou 50 milhões, tá? Quer dizer, ficou claro, eu estou negociando com ele, refis a crise, e ele tinha expectativa para a eleição de 2010. Bom, conversei com a Elia da Braskem na época, disse a situação, e alinhamos que aceitaríamos. Agora, mas aí o interessante foi que esse valor foi acertado com o Guido, tá? E aí o Guido disse, para a eleição 2010. Então não me resolvia o problema do conta corrente, porque quem estava impedindo as coisas, inclusive a eleição municipal, era o Palocci. E o Guido não sabia tudo que o Palocci me pedia. Aí, logo em seguida, veio o assunto do rebate de Angola. Aí nós estamos falando já em 2009 para 2010. Aí veio esse pedido, que foi que eu vou mencionar na frente, da questão do rebate de Angola, que gerou um crédito. Veio um pedido do Paulo Bernardo, confirmado por Palocci, que deu 64 milhões de reais. Então, nesse momento, nessa conta ficou 114 milhões de reais. Naquele momento, o Palocci, ele tinha, na minha relação com ele só tinha os 64 milhões. Quem definiria o destino dos 50 milhões era o Guido, e aí por isso que eu disse, era o pós-Itália. O Guido era o pós-Itália, os 50 milhões, era o saldo do pós-Itália, não é isso? É o saldo pós-Itália. E naquele momento, os 64 era do Palocci, que era o saldo italiano. Tá? Esses 114,
ele acabou, depois teve a expectativa, aí eles começam a usar, tá? Só que, na verdade, o Palocci só usava o 64, porque o 50 pertencia ao Guido. Aí começou a vir mais demanda, e aí eu já tinha alinhado, na época, com o Júnior, Benito Júnior, e com o Henrique, é o seguinte, ó, vai vir demanda, além do que eu já negociei com outros, tá? Porque não necessariamente os LEs sabiam dos compromissos dos outros LEs. E eu combinei com o Júnior que, em função da interface grande dele, principalmente a questão do ProSub, que ele contribuiria com essa conta em 50 milhões. A gente acabou alocando isso para simplificar, porque a gente sempre teve esse hábito de tudo que é custo, você provisiona em algum contrato. Então, internamente, a gente alocou isso ao ProSub, tá? E depois teve o Henrique Valadares, porque a interface na questão de energia era muito grande, e ele acabou contribuindo com essa conta em 12. Então, veja que essa conta ela foi evoluindo. Então, quando chega perto de 2010, eu tinha uma conta com o italiano, que era 64, mais 50, mais 12. Não necessariamente eu já tinha combinado com ele esse montante, mas eu já tinha rateado internamente. E tinha com o Guido 50. Tá? O Guido, ele acabou não se metendo, ao contrário, eu acho, da expectativa dele, ele acabou não se metendo na eleição 2010. A eleição 2010, nem o Guido, nem muito a Dilma acabou se metendo. Então, acabou ficando, esse 50 acabou virando. Eu não usei, ele não impediu nada, então o 50 ficou reservado. E a eleição 2010, na verdade, acabou sendo conduzida, quer dizer, do ponto de vista de arrecadação, por Palocci. Tá? E na minha percepção, eu acho que nem a Dilma se envolveu muito na eleição 2010 dela. Eu acho que era Palocci mais ou menos com Lula. Então, quando chega em 2010, na eleição 2010, eu tinha com o Palocci um crédito 64, mais 50, mais 12, só que ele já tinha consumido grande parte desse crédito antes mesmo da eleição começar, ao longo do tempo, com esses pedidos todos que eu vou detalhar. Foi quando chega perto da eleição de 2010, inclusive eu tive a preocupação de informar a meu pai, para dizer assim, ó pai, avisa lá a Lula que, porque eu tinha essa preocupação de fazer o contra-cheque, se tudo que eu falava com o Palocci chegava em Lula. Aí eu falei, avisa a Lula que é o seguinte, que a gente já veio contribuindo desde 2008, para ele não achar que o que a gente está contribuindo agora é tudo que a gente contribuiu desde 2008. E aí veio aquela confusão que eu menciono mais à frente, do que meu pai falou com o Lula, do que Lula falou com o Palocci, mas pelo menos serviu como referência de que Lula sabia dessa conta. Bom, aí quando chega na eleição de 2010, estava sobrando, além dos 50 do Guido, que é do pós-Itália, estava sobrando mais ou menos 40 milhões desse saldo. Nesse momento, eu e Palocci alinhamos o seguinte, olha, então vamos provisionar, acho que 35 milhões, para uma conta do amigo, que era o Lula, para uso do Lula. Ou seja, deixou de ser, saiu de uma conta que era um compromisso com o governo federal e PP, e desse foi 35 milhões foi para uma conta do amigo, segundo Palocci, era para o Lula, e obviamente por alguns pagamentos que ele pediu, ficou claro que era. Então foi assim que nasceu. Então no final a conta italiana, ela tinha, a planilha italiana, ela tinha o saldo pós-Itália, que era gerido por Guido, que era fruto dos 50 milhões, mas de conhecimento de Palocci. Tinha o saldo italiano, que era gerido por Palocci para pedidos gerais, o Guido não sabia disso, e tinha o saldo amigo, a conta amigo, que era pedido por Palocci, mas ele dizia que era para Lula. E no fundo, quer dizer, essa dinâmica, ela foi assim. A conta não nasceu do jeito que ela acabou sendo, entendeu? Ela foi uma dinâmica. Tá. E o que significa esse
era para Lula, era para despesas pessoais dele, ou era para algum candidato que ele indicasse? Na época a gente conversou com o Palocci, a intenção é a seguinte: tinha a referência do Instituto FHC, que quando a FHC saiu, as empresas tinham doado para o Instituto FHC. A gente tinha doado, não me recordo bem, mas acho que foi a todas as empresas, acho que foi algo de 40 milhões. Então, e obviamente, ao Lula saiu, a gente sabia que a influência dele ia continuar. Então a gente tinha preocupação de o seguinte: pô, Palocci, eu não vou ficar atendendo demanda deles e você esquecer que eu tenho isso. Quer dizer, eu não vou pagar isso e ainda atender as demandas dele. Tudo que eu tenho com você é nessa conta, tá? Aí, a intenção na época, tanto minha quanto dele, era que a gente pegasse esse dinheiro, fizesse uma doação ao Instituto Lula, entendeu? E não ficasse administrando. Isso acabou não ganhando, porque o pessoal do Instituto não resolvia essa questão, ficava desconfortável de receber uma doação grande, ou seja, eles não queriam explicitar o que deveria explicitar. E acabou pedindo de maneira informal, por caixa 2, as coisas ao longo do tempo. Tinha os pagamentos que, então eu sei que isso acabou sendo usado para pagamento do terreno do Instituto, acabou sendo usado para doação do Instituto. Agora, teve alguns pagamentos que eram pedidos em dinheiro por Palocci, dizendo que era para bater da conta amigo, mas que eu não consigo saber qual foi o destino, porque foi tirado em espécie. Certo. Tá. E gostaria de pedir também para especificar dois aspectos aqui do teu relato até agora. Primeiro, a questão do falasse do refis da crise, em que medida ele era importante para a Braskem, por que ele era importante para a Braskem? Se pudesse esclarecer um pouco também essa questão dessa linha de crédito para exportação para Angola, que falasse o nome dela, tá, só para explicar em 2, 3 frases o que é um e o que é outro. O refis da crise teve 2 assuntos, que era IPI, crédito prêmio, zero, que eram assuntos antigos desde a década de 90, e que houve uma mudança de jurisprudência no STF. Tá? Nessa mudança de jurisprudência se criou um passivo enorme para a Braskem, que calculava-se que podia chegar até a 4 bilhões de reais na época. Tá? Não só para a Braskem, como para todas as empresas que tinham alíquota zero, que não eram empresas que tinham matéria-prima adquirida a alíquota zero e que eram exportadoras da questão do crédito prêmio. Se houve uma mobilização geral das empresas, e, obviamente, pelo tamanho do nosso passivo, eu atuei muito fortemente nisso. O primeiro interlocutor desse assunto foi Palocci. No início, Guido, até pela questão da receita, era muito reativo, e aí coube a Palocci um pouco, e eu fui me introduzindo com o Guido nessa negociação, e Palocci reforçou. E aí houve, uma vez que a gente chegou a negociar todo mundo, uma medida provisória. O Lula acabou vetando essa medida provisória, porque naquela época o alinhamento ainda não estava pleno com o Guido. E aí depois se evoluiu para um refis, que na prática a gente acabou pagando com prejuízos acumulados e também ao longo do tempo. Então, quer dizer, era um passivo que podia, na época, quebrar a Braskem, e acabou indo para um valor que a gente conseguia administrar na época. Mas era muito importante, e decorrente dele veio esse compromisso de 50 milhões perante o Guido, que ele acabou, no fundo, só utilizando esse dinheiro a partir de 2010, depois da eleição de 2010, porque até então ele tinha esse valor comigo, ele sabia que ele tinha esse valor comigo, mas como ele só se tornou interlocutor para fazer pedidos depois que o Palocci saiu da Casa Civil, ele não mexeu nesses 50 até 2011, mais ou menos, foi quando ele começou a pedir recurso para João Santana e outros. E essa linha de crédito para exportação de Angola? Essa linha de crédito, a Angola, ela negociava sempre tranches de aumento da linha de crédito, em função do preço do petróleo, do aumento da produção. E eram tranches que, ou seja, a Angola também estava pagando os créditos passados. Nessas negociações, eram negociações bilaterais. Só que nós, como grande exportador para Angola, nós sempre acompanhávamos isso
em, em ambos os lados. Quer dizer, até para facilitar a conversa dos dois governos. Nessa negociação que ocorreu em 2009, e aí parece, meus advogados comentando que viram a colheria da empresa, parece que tem uma confusão nesse assunto, que é o seguinte: a negociação que foi em 2009 de uma linha de crédito assinada em 2010. Aí parece que tem uma confusão de qual é a tranche, porque foram duas tranches negociadas mais ou menos juntas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: nessa tranche, o governo brasileiro estava negociando um valor, Angola queria um montante a mais, certo? E aí, no final, o Paulo Bernardo chegou, foi identificado por Lula, foi depois confirmado que veio de Lula, a indicação, e aí ele pediu: olha, a gente vai dar esse aumento da linha de crédito, na dimensão que vocês querem, mas a gente quer 40 milhões de apoio para a campanha. Tá? O que é que aconteceu? Como a gente já tinha nesse momento assinado em Angola os contratos, a gente só precisava do financiamento para exportar. Então eu falei na época com o LE da época, e ele me disse: Marcelo, eu consigo provisionar, eu já sei quais os contratos, eu já sei o resultado dos contratos, eu consigo provisionar nesses contratos este valor, ou seja, dá para eu absorver nesses contratos. E aí eu disse: tudo bem. Aí eu aceito, ele veio com o número de 40 milhões de dólares, aí isso foi o que o Paulo Bernardo veio. Essa negociação foi conduzida basicamente com o Paulo Bernardo, que na época era ministro do Planejamento, mas aí eu fui para Palocci e falei: Palocci, no final, Palocci participou de tudo também, nunca juntos, mas eu sempre mantinha os dois. E Palocci chegou eu falei para Palocci: olha, teve esse pedido de 40, esse pedido vai sair dos custos dos contratos lá de Angola, só que vai ter um custo de geração. Para eu trazer esse dinheiro de lá para cá, vai me custar 10%. Aí eu disse: então, na verdade, Paulo Bernardo me pediu 40, eu vou te dar 36. Tá? E esse 36 acabou virando 64 pelo câmbio da época. E aí foi que nasceu os dois temas. Teve uma confusão depois, que aí logo em seguida, 6 meses depois, teve uma segunda tranche negociada. Nessa segunda tranche, a gente já se preparou para ter um pedido novo de rebate. Só que acontece que, nesse caso específico, a gente não tinha os contratos lá assinados. Então não dava para a gente assumir o custo e depois, por exemplo, vai que a gente não era exportador, a gente não era escolhido. Então, eu disse: não dá, a ideia, só se vocês se mobilizarem para conseguir que a gente fosse contratado lá. Moral da história, não teve mais. O único que teve foi neste caso específico dessa linha de crédito, que foi negociada em 2009 e fechada em 2010, e nesse caso foi 40 milhões de dólares, que acabou sendo reduzido para 36. Aí, na dinâmica, como é que funcionou? Eu passei a ter com eles, com Palocci 64, com Guido 50. A partir daí, não teve mais pedido específico para nenhum pleito. Aí funcionou aquela agenda mais ampla. Porque eles, na verdade, estavam consumindo saldo. E, ao mesmo tempo, eles sabiam que eu tinha um dinheiro já prometido, mas que estava comigo. Então, no fundo, agora, quando chegou perto da campanha 2010, que o 64 de Palocci já tinha acabado, aí foi que veio a demanda de mais apoio, mas aí eu já tinha negociado internamente 50 mais 12, já tinha 62. Bom, aí foi, e com Palocci foi só isso. Com o Guido, eu tinha 50. Ele começou a usar os 50 quando ele assumiu essa interlocução, depois que Palocci saiu da Casa Civil. Aí ele começou a pedir os 50 para João Santana, para vários gastos, para revista, para Haddad. Pronto. Quando chega para Vacari, várias vezes ele pedia para a gente dar dinheiro para Vacari. Aí quando chega perto de 2014, os 50 dele já tinham ido embora. Tá? Mas aí essa altura do campeonato, aí eu já tinha
negociado internamente com a Braskem e com o pessoal da OR uns valores adicionais para a conta. No caso da Braskem, por conta do REIC, no caso internamente, que a gente justifica internamente a alocação de determinado valor. No caso da OR, por causa da interface que eles tinham, principalmente eles alocaram num projeto em São Paulo. Não. Aí eu tinha esses valores alocados e aí o Guido começou a usar esses últimos valores provisionados. Eu não sei se eles foram integralmente utilizados. Eles foram disponibilizados, mas não sei se foram integralmente utilizados, porque aí teve a Lava Jato, teve 2014. Mas o Guido, então, ele passou a usar a partir de 2011 e aí foi até 2014. Certo, tá bem. Marcelo, por favor, eu queria que você esclarecesse para nós aqui como é que se davam os pagamentos para o Vacari. O Vacari teve o Vacari é o seguinte, o Vacari teve dois, cada um tinha uma maneira diferente de tratar. O Palocci, ele em geral fazia, quando ele precisava alguma coisa, fora alguns pedidos assim como o Olanta, o Mala, que a gente falou, em geral ele dizia que o Juscelino ou depois o Brani iam procurar o meu pessoal, no caso da equipe do Gilberto, alguém da equipe do Gilberto, e ia combinar os pagamentos. Então, no caso do Palocci, ele funcionava assim. Eu sei que em alguns desses casos eles combinaram até pagamentos de bônus oficiais. Em outros casos era o dinheiro, combinava o dinheiro, mas a operacionalização disso se dava Juscelino com o meu pessoal, o Brani com o meu pessoal. O Guido, quando era o dinheiro para o Vacari, ele dizia o seguinte, eu estou liberando aqui tanto para Vacari. Aí eu ligava para Júnior, que era a principal interface, Benedito Júnior, que era a principal interface com o Vacari, e aí o Júnior combinava com o Vacari o pagamento e debitava dessa conta corrente. Tanto que o Júnior, ele tinha um compromisso comigo na conta corrente de 50 milhões. E aí, se for ver como é que funciona a dinâmica, eu tenho até muitas vezes uns débitos diretos do Júnior, que era o seguinte, é que ele já acertava com o Vacari e ele debitava do compromisso que ele tinha que fazer comigo. Então ele já tirava ou seja, ele já abatia do crédito que ele tinha que dar, porque ele já tinha dado ao Vacari. Eu corria isso. E no caso do Guido, agora, eu me lembro o seguinte, o Guido, ele pediu basicamente dinheiro para o Vacari. Inclusive tinha muita questão o seguinte, a gente doava para o partido de maneira oficial para a despesa do partido ao longo do tempo, e isso era abatido dessa conta corrente. Ou seja, tudo que não era do interesse de nossos empresários atender, eles de alguma maneira tentavam jogar, e eu tentava também, para esse conta corrente, para abater esse compromisso. Certo. Então esse V Vacari. É Vacari. V entre parênteses. Esse V é Vacari. Consta da posição Programa Especial Italiano. Certo. Tá, eu até esse V eu até especifico um pouco mais à frente. Foi esse V especificamente foi na época que eu até menciono ele como é que foi o pedido que o Vacari fez, o assunto ProSub acabou não sendo aceito, e aí tá bem. Marcelo, eu queria, por favor, que tu esclarecesse um pouquinho melhor, que falasse uma pessoa de Brani. Mas quem é Brani? Brani é Branislav Contic, né? Tá. Branislav Contic. E ele era um assessor, um secretário de quem? Ele era na verdade, de minha parte, eu usava Brani para contactar Palocci só. Na verdade, eu marcava as agendas com Palocci através de Brani. E Palocci às vezes mandava algumas mensagens através de Brani. Agora, eu nunca tratei com Brani de nada, tá? Eu não sei dizer também o que Brani sabia sobre os valores que eram ele operacionalizava junto com o Humberto. Isso eu não sei informar. Eu nunca tratei com Brani de nada. Brani para mim era um assessor de Palocci, que era simplesmente um mensageiro. Certo. E antes do Brani teve uma outra pessoa. Juscelino Dourado, que era o mesmo papel, era um mensageiro. Tá.
A única diferença entre o período Brani e Juscelino é que eu não me recordo do período Juscelino de ter tido nada para conta amigo. Agora, eu também não sei informar se o Brani sabia que era para conta amigo, porque quem me dizia que era para bater o saldo do amigo era o Palocci. Nunca foi o Brani. Tá, e os dois, eles conversavam com um auxiliar teu? Conversava com o Hilberto ou alguém que o Hilberto direcionava. Depois eu vinha saber que era, acho que em geral, se eu não me engano, era Luiz Eduardo. Ou tinha, não sei se Fernando, mas era um dos três. Certo. Tá, e do teu anexo também, ele faz referência aqui a alguns aspectos que eu queria ler para ti, que tu já te comprometeu a esclarecer no futuro, mas eu só queria mencioná-los aqui. Evento 2008, eleições municipais via feira. Perfeito. Evento El Salvador via feira. Menino da Floresta, prédio IL, programa OH e feira, né? O que eu acho talvez importante já fazer esse depoimento, para sempre fazer referência, é o fato da dinâmica da Contariana. Lembre que eu acertava, seja por contrapartida específica, no caso do refis da crise, seja do rebate de Angolas, seja por contrapartida gerada dentro da AMPA, aí eu negociava internamente, eu tinha os créditos. Então, o Hilberto, que controlava essa conta para mim, eu dizia para o Hilberto simplesmente o seguinte: Hilberto, eu combinei com tal LE um crédito de tanto a esta conta corrente. E vinha os pagamentos, os pedidos de pagamentos, ao longo do tempo, de Palocci e de Guido. Certo? Esses pagamentos que eu vinha para mim, autorizado o Palocci por Guido, eu avisava a Hilberto, ou avisava, eventualmente, por exemplo, o Carlos Vacaria Júnior, que avisava a Hilberto para bater da conta. Então, é difícil dizer o seguinte: não é que tal empresa fez tal pagamento, porque eu não sei o critério que o Hilberto usava para buscar o crédito daquelas empresas. Ele tinha disponibilizado esse crédito, talvez se aquela empresa tivesse gerado caixa 2, não tivesse gerado, então ele sabia que ele tinha aquele crédito com os LEs, e quando vinha um pagamento, eu não sei informar qual é o critério que ele usava para buscar de que empresa. Inclusive internamente, isso pode gerar uma confusão, apesar de que Guido só começou a usar o pedido dele de 50 a partir de 2012, é bem provável que o Hilberto, já tendo assumido o crédito da Braskem, começou a consumir antes. Então, é importante entender que os créditos, eles não têm necessariamente vínculo direto com os pagamentos. As fontes e usos, eles não têm vínculos. Não há uma relação necessária. Não há uma relação necessária entre por exemplo, as empresas que faziam os LEs, eles só sabiam que estavam fazendo um crédito nessa conta italiana. Muitos deles não sabiam. E outra coisa, muitas vezes o pagamento era feito por terceiros. Por exemplo, na eleição 2014 de Dilma, teve empresas nossas, se eu não me engano, a Odebrecht Agroindustrial, que fez uma doação. Mas essa doação foi abatida com o italiano. A Odebrecht Agroindustrial não tem nada a ver com o italiano. Então, de alguma maneira, houve um reembolso para a Odebrecht Agroindustrial de uma das empresas que tinha a obrigação de creditar. Outra coisa, a gente usou terceiros. A gente usou, por exemplo, que foi a questão que eu estou falando mais à frente, o pessoal da Itaipava. Sim. Aí, esse pagamento depois teve um reembolso de alguma das empresas que tinham crédito. Então, não necessariamente o pagamento podia ser feito por terceiros por uma empresa e ele era reembolsado de uma das empresas que tinha a obrigação de fazer ou assumido comigo o compromisso de fazer o crédito na conta corrente. Certo. Eu entendi que não há uma relação específica necessária, melhor dizendo, entre o crédito alocado por uma determinada obra ou uma empresa e aquele pagamento lá na frente. Mas dá para se falar que existia uma relação, sim, entre o conjunto daqueles valores e as necessidades
de todas as empresas, não especificamente daquela obra ou daquela empresa, mas do grupo como um todo. Né? Exato. E nem era do meu interesse, depois que eu tive esses dois pedidos, do rebate e do crédito prêmio, nem era do meu interesse mais ficar aceitando que eles fizessem pedido específico, porque eu tinha uma agenda ampla de tudo que é lugar. Se eu de repente começasse a aceitar só pedidos específicos, o que ia acontecer? Eles iam focar o atendimento dos meus pleitos naquilo que geraria alguma coisa para eles. Então nem era do meu interesse ter esse tipo de conversa. Então no fundo se tornou mesmo uma coisa que foi, eu tinha uma agenda ampla com eles, e eles sabiam então que em função dessa agenda ampla eles podiam criar uma expectativa grande. E esse valor de 114, que nasceu de modo totalmente ilícito, ele acabou indo para 300. Mas não foi em cima de nenhuma mais contrapartida específica. Bom, Marcelo, eu estou satisfeito em relação ao conteúdo desse anexo. Eu não sei se os senhores têm alguma colocação a fazer. Tá, então eu dou por encerrado o termo de depoimento número 3